Que notícia gigante! A Amazon comprou direitos de James Bond por US$ 1 bilhão. Depois de todo o imbróglio aí, vai ter James Bond, não vai ter mais James Bond, como será, qual o futuro? James Bond é uma franquia, mas não tá lidando como sendo uma franquia, é uma franquia. Agora as coisas realmente mudaram. Eu quero comentar, obviamente, a notícia em si, mas eu também quero comentar essa notícia para quem não é tão fã assim de 007, James Bond, etc. Eu acho que essa notícia é importante para o cinema também, para a gente ter uma leitura de onde está o cinema agora, né, da importância do streaming nisso tudo, um reposicionamento das franquias, do conceito franquia em si, o que vem por aí, no caso, para os fãs, né? A importância de James Bond para você entender a história do cinema e etc. Então, a Amazon comprou direitos de James Bond por 1 bilhão. Como noticiado nesta quinta, a Amazon passou a ter total controle criativo da franquia. Novas informações agora apontam o valor pago pela empresa dos produtores Barbara Broccoli e Michael Wilson, que controlam a obra do Ian Fleming. Segundo Deadline, fontes da publicação afirmaram que a Amazon pagou 1 bilhão para que os administradores de 007 cedessem a supervisão criativa da franquia para a Amazon MGM Studio. A Amazon passa a ter controle criativo da franquia James Bond. Os produtores comandavam, ainda detêm partes dos direitos, isso é interessante aqui, mas não terão mais controle e deixarão o cargo, mas ainda serão detentores de parte da franquia. A reviravolta da saga começou quando a Amazon comprou a MGM, é verdade, eu trouxe até essa notícia aqui, que eu achei gigante essa notícia, e é gigante. A MGM tinha os direitos de distribuição de James Bond, vou explicar isso, mas o controle era da Eon Productions, produtora chefiada por Broccoli e Wilson, agora a Amazon, e eles criaram uma parceria onde a Amazon tem o controle criativo total. Uau, que notícia grande. A franquia de James Bond, né, ela é uma das mais longevas e uma das mais bem-sucedidas. Não dá para contar a história do cinema sem passar por 007, sem passar por James Bond de alguma maneira. Ela é baseada nos livros ali do Ian Fleming, mas há muito tempo, né, já não é tão intrínseca assim. Desde 62, os filmes são produzidos pela Eon Productions, que é essa empresa da Broccoli, da família Broccoli, né? E do Albert, o Cub, né? O Albert Broccoli, e depois pela sua filha, né? A Barbara Broccoli, junto com o Michael. A série, ela se manteve, na verdade, não mais agora, né? Sob forte controle criativo desses produtores, e eles garantiram, é verdade, uma continuidade e estilística, podemos dizer assim, narrativa também, muito grande. Apesar de constantes mudanças dos atores no papel principal, que já incluiu aí Sean Connery, já incluiu Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, o último, né? Os filmes eles seguem ali aquela fórmula de ter esse rosto marcante nessa grande franquia, e isso inclusive já é o primeiro traço aí que eu trago, né, da importância de James Bond para o cinema. O primeiro traço é esse, é uma das franquias não só mais longevas, mas uma das mais importantes. Tudo que você entender como franquia hoje, de alguma maneira, descendeu de James Bond enquanto franquia. A verdade é que Broccoli e Wilson, eles sempre mantiveram um controle rígido, muito rígido sobre James Bond. Eles sempre resistiram à pressão dos grandes estúdios para que mudanças radicais houvesse ali com relação ao personagem, né? A força do tempo, digamos assim, eles sempre resistiram. Eles barraram tentativas de transformar a franquia em um universo compartilhado, por exemplo, tendo outros tipos de James Bond, etc. James Bond não, de 007 ou outros agentes, né? Eles barraram os avanços para a franquia virar também uma suavização a esse personagem para se encaixar em tendências hollywoodianas. Eles também impediram, quando a Amazon compra a MGM, né, que ela, a Amazon, tivesse uma influência criativa muito forte, mantendo a tradição de lançar os filmes nos cinemas antes do que nos streams, inclusive também em outros formatos. Essa autonomia, é verdade, permitiu que 007 preservasse sempre ali a sua identidade ao longo das décadas, adaptando-se um pouco, mas sem perder as suas características essenciais, mas também que ele transbordasse o cinema, né? Ou, em outras palavras, esse controle da dupla também proibiu que James Bond virasse um 007 sem 007. Posso dizer assim. Porque, por mais que seja uma franquia, ela é uma franquia cujo centro, né, o epicentro disso tudo é o James Bond. Não foi tipo um Harry Potter, como brinca lá o pessoal da TV quase, né? Um Harry Potter sem Harry Potter, como foi em Animais Fantásticos, né? Não foi isso. E quem segurou muito isso foi a dupla.
Broccoli e Wilson. A MGM, muita gente confunde, a MGM nunca foi dona de James Bond. Ela foi parceira de distribuição dos filmes. Os direitos sempre pertenceram à Eon Productions, que é controlado, como eu disse, pela família da Barbara Broccoli, né? E a Eon sempre priorizou o cinema. Evitou explorar o James Bond em séries de TV, universo expandido, seja o que for. Não teve universo expandido. Ou tinha James Bond, ou não. Poucos projetos fora dos filmes, poucos. Jogo, quadrinho, acho que desenho também, né? James Bond Jr., se eu não me engano. Mas sempre com forte supervisão para manter a identidade da franquia ali intacta. E a Amazon comprou a MGM em 2022, adquiriu o catálogo do estúdio, né? Mas não adquiriu o controle do 007. Agora sim. Agora adquiriu. A Amazon está no comando. E aí essa notícia ela repercute tanto para dentro do universo James Bond, mas também repercute para o universo streaming, né? Com a Amazon no comando, é muito provável que a franquia James Bond ela passe por mudanças bem significativas. A empresa ela pode explorar novos formatos, ela vai explorar. Ela vai explorar. Não faz sentido a Amazon comprar James Bond para mantê-lo apenas no cinema. Ela vai explorar. Ela vai trazer para dentro ali do que ela explora, que é o quê? Primeiro, aumentar a frequência de lançamentos. E para aumentar a frequência de lançamentos, a gente fala de expansão. Não vai ser só no cinema, não vai. São filmes grandes demais para serem feitos em 2 anos. É filme de 3, 4 anos de diferença aí. Então, como manter essa franquia viva entre um filme e outro? Pá. E aí é onde está o streaming, onde está o Prime Video. É uma abordagem que não tem como ela ser feita sem expandir o universo do 007, sem obviamente atrair ou buscar atrair uma nova geração de espectadores, né? Alinhar as estratégias que outras franquias fazem, como a Marvel, por exemplo, como tentou fazer Harry Potter, não conseguiu, vai voltar 2 passos mais depois, pode ter certeza que é para seguir 3 passos à frente. Essa transição, eu acredito que muita gente vai ficar, né, tá com a pulga atrás na orelha, fãs mais ferrenhos e tal, vão com certeza definir que tem receio de que a essência clássica, sofisticada do James Bond ali possa ser diluída em prol, sei lá, de uma comercialização diferente, de uma adaptação a esse novo mercado, né? Mas a verdade, gente, é que James Bond, nas entrelinhas, sempre contou a história do cinema. Sempre contou a história do cinema. Para quem é fã da franquia, eu acho que é um momento de observação assim, bem atenta, porque vai ser bem interessante acompanhar o que a Amazon vai equilibrar aí em relação... Como que a Amazon vai equilibrar a inovação com a preservação dos elementos que tornaram o James Bond aí tão marcante, tão gigante, tá? James Bond, eu repito, é uma franquia de espionagem, mas é um marco da história do cinema, simboliza a evolução tecnológica do cinema, inovação do cinema enquanto comércio, né? Passa dos estúdios, vai para um cinema mais cru, digamos assim, mais do autor. Foi filme de autor, sim. Eu defendo que o Cassino Royale, chegando ali no Skyfall, sobretudo Skyfall, tem muita assinatura do seu diretor. Muito mais do que antes, quando era mais o rosto. E agora eu acredito que tem muito um poder de direção. Desde, sei lá, o satânico Dr. No, né, de 62, a série ela definiu muitas tendências. Tanto como incorpora ali tecnologia, os gadgets, os efeitos práticos, Gente, a história dos efeitos práticos e os efeitos de CGI estão contados ali no 007. A reinvenção do protagonista, a diferença desse protagonista, como que é isso nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Tudo isso dá pra contar só com o recorte 007. A partir do 007 você conta a história do cinema. Ajudou o 007 a moldar, né, a mudar e moldar a lógica dos blockbusters modernos. Influenciou, acho que desde o modelo de franquias até a forma como estúdios lidam com atores ali no papel principal. Acho que valorizou muito essa ideia do cinema evento, onde cada novo lançamento do James Bond era tão aguardada, porque muita gente não vai pegar, era tão aguardado como um filme da Marvel hoje é aguardado aí por muitos, né? Agora o James Bond volta, mais uma vez a contar essa história. Dessa vez sinalizando um novo capítulo, eu acredito, na transformação do cinema. Se no passado essa franquia ajuda a enterrar o cinema de estúdio tradicional, a gente pode afirmar dessa maneira, mas eu precisaria de horas para falar sobre isso. Agora ela redefine... Outro dia ela redefiniu o cinema de ação com o Cassino Royale, né?
se apegando ali a um Jason Bourne da vida e tal, e mudando ali o cinema de ação, agora acompanha a história do streaming sendo o novo, sei lá, a nova frente desse cinema, onde até o Warner tem que descambar no streaming, a grande Warner. A Disney tem que descambar no streaming. A Netflix moldou um pouco isso, virou estúdio, tá uma confusão. Então o James Bond, que um dia combateu ali, combateu não, né, mas mudou a ideia dos estúdios, volta para um cinema e conta a história desse cinema que volta para os estúdios. Esse novo cinema é tão avassalador que dessa vez a família Broccoli não conseguiu lidar. Não conseguiu vencer. O dinheiro infinito da Amazon chegou e disse: você é meu. Venha. O cinema que emerge nesse momento é um cinema híbrido, né? Entre espetáculo e ser acessível. Entre ter um filme ali e acolá e série no meio do caminho, ou outros filmes desse universo de assuntos paralelos. A questão que eu deixo é, nesse novo cenário, James Bond vai ser o quê? Um evento, um grande evento? Ou vai acontecer que nem está acontecendo com outras franquias? Ou seja, mais um conteúdo no catálogo, mais um conteúdo na semana, mais um conteúdo no mês. Enquanto fã da franquia, eu quero sim ver série, eu gosto de série, tanto quanto gosto de cinema. Eu quero ver série, eu quero ver tudo, mas também me dá uma aflição se não vão desgastar James Bond como fizeram com tantas outras franquias. Do ponto de vista da Amazon, gente, a aquisição desse controle criativo aí do James Bond posiciona novamente a Amazon como um dos grandes titãs do streaming, né? A Prime Video já é o segundo streaming mais acessado ali nos Estados Unidos, mais visto em tempo de tela na TV conectada nos Estados Unidos. Tem 4%, a Netflix tem tem 8%, 8% Netflix, 4% a Prime Video. E eu acho que coloca ela mais próxima ainda de Disney e Warner enquanto estúdio. Ela tá próxima da Netflix enquanto streaming, mas enquanto estúdio, coloca próxima ali de Disney e Warner, pô. Todo mundo tem suas franquias. A Amazon fez a Warner se sacudir novamente para seus anéis. Complexo, né? Difícil. A Amazon ela detém uma das marcas mais duradouras e mais prestigiadas no cinema. Você tem noção do tamanho disso? E isso eu acredito que pode redefinir, se souber fazer direitinho, pode redefinir a sua estratégia no entretenimento e pode consolidar o Prime Video como um destino não só para conteúdos autorais, mas para experiências cinematográficas de peso, como é um 007, como é tudo que relaciona o 007. E eu acho que agora com esse controle criativo, o que ela vai fazer? Quem vai ser o próximo ator? Como vai ser escolhido o próximo ator? 007 conta mais um marco na história do cinema. O marco onde os streamings fazem tanta zoada quanto os grandes estúdios, quanto Warner, Disney, Paramount e etc. E que se esses aí querem entrar no mercado cada vez mais forte ou manter-se no mercado, tem que ouvir um pouco agora esse dinheiro infinito das tecnologias, né? Da Amazon, da Netflix, a Apple também tá nessa e assim sucessivamente. Uau, que acontecimento. Notícia gigante, tá? Notícia enorme. Dia 20 de fevereiro de 2025 trouxe aí um dos marcos da história do cinema. A Amazon passa a ter total controle criativo da franquia 007. E um novo capítulo na história do cinema também é contado a partir não só disso, mas mais uma vez com 007 participando dele, como participou de vários outros. Comenta aqui embaixo o que é que você acha dessa notícia. Tá com medo? Tá ansioso, ansiosa? Como que você vê? Gosta ou não gosta de 007? Me deu foi vontade de assistir todos os filmes desde o primeiro mais uma vez, né? Acho que eu já vou pra quinta ou sexta vez. Comenta aqui embaixo, me diz o que é que você acha. Um forte abraço em vocês e tchau.